Olá a todos, meu nome é Fortunato Neto, sou engenheiro aeroespacial formado pela Universidade Federal de Santa Maria. Gostaria nesse vídeo de trazer uma reflexão a respeito do qual o valor do apoio à pesquisa no Brasil. Recentemente, nesses tempos de pandemia, tem sido bastante debatido o papel da ciência, a ciência que salva vidas, a ciência que desenvolve vacinas, mas a ciência é resultado de cientistas, de pesquisadores. E qual é a importância que o Brasil tem dado para os seus pesquisadores, os seus cientistas, as pessoas que trabalham com pesquisa. Nesse sentido, nesse vídeo eu gostaria de tratar principalmente do financiamento de bolsas de pesquisa para pós-graduação, no que tange a mestrado e doutorado, que são trabalhos de pesquisa e ciência que muitas pessoas desenvolvem, não só no Brasil, mas ao redor de todo o mundo. E quando a gente pensa em relação à bolsa de pós-graduação, nós devemos levar em consideração vários fatores para pensar em um determinado valor, que inclui, por exemplo, o valor de alimentação que essa pessoa irá possuir ao longo de um mês. E aqui eu trago alguns valores de referência, que, por exemplo, no mês de agosto, em São Paulo, que é o estado mais rico da nação, teve um valor de cesta básica em torno de R$650. Pensamos também em relação ao valor de um aluguel, que, por exemplo, pode ser R$700 em cidades mais ricas, mas eventualmente esse valor é geralmente muito mais caro, e nesse sentido a gente deve pensar em que muitas pessoas deixam suas cidades para irem para outras cidades no próprio estado, ou deixam até mesmo o seu estado para irem para outras regiões mais desenvolvidas, que possuem programas de pós-graduação mais desenvolvidos, como, por exemplo, pessoas que saem do norte vão para o sul e vice-versa. E também, durante um mês, um pós-graduando ou qualquer pessoa normal irá ter um custo de transporte. Esse transporte pode ser um carro, uma moto, pode ser por ônibus, ou eventualmente até de bicicleta, e essa bicicleta vai ter um custo de manutenção porque o pneu pode furar ou qualquer outra coisa acontecer. E as pessoas também têm direito ao lazer, ao entretenimento, e certamente tirarão um dia para o descanso, onde irão ao cinema, a um bar, a um restaurante com seus amigos. E certamente qualquer pessoa pode ter um eventual custo de saúde, onde todos esses valores que eu coloco na tela são apenas valores eventuais, não são valores, com exceção do valor ali da cesta básica nacional, que é baseado no valor fornecido pelo DIEESE. Todos os outros são valores que nós acreditamos que um brasileiro pode ter minimamente no mês. Então é isso que a gente tem que pensar quando nós pensamos em relação ao valor de uma bolsa de pós-graduação. E agora eu quero trazer outra pergunta. A pesquisa é tratada como projeto de Estado no Brasil? Será que essas bolsas de financiamento são tratadas como projeto de Estado? E vale lembrar que um projeto de Estado é um projeto que ele não muda, independentemente de quem governa o país. Embora, sobretudo do ponto de vista político, existam várias vertentes políticas, e geralmente elas divergem, existem temas centrais onde essas correntes políticas entendem que determinados artifícios não podem ser mudados porque fulano ou cicrano pensa diferente. Então esses artifícios têm que ser sistêmicos, pragmáticos e não devem mudar ao longo do tempo porque gerarão benefícios para o país, principalmente no longo prazo. E será que a ciência é tratada como um projeto de Estado no Brasil? Me parece que não. Me parece que não, e eu uso como isso a reflexão central desse vídeo, que são os valores das bolsas de financiamento de pós-graduandos no país, principalmente referido aqui em relação a mestrandos e doutorandos. Quando nós verificamos os últimos ajustes realizados, principalmente pela CAPES, que é uma das principais agências de fomento e o CNPq do nosso país, o último ajuste foi feito em 2013, há 8 anos atrás, cujo valor tornou-se R$ 1.500 para um mestrando e R$ 2.200 para um doutorando. E eu gostaria que você que assiste esse vídeo, você que é mestrando, doutorando, ou que conhece uma pessoa, ou que simplesmente tem uma estima por ciência, ou que simplesmente caiu aqui de paraquedas,
Você acredita que esse é um valor adequado para o financiamento de pessoas que tratam com a ciência, com a pesquisa, que geram tantos benefícios para o país? Particularmente, acredito que não. Quando nós observamos o valor do salário mínimo, que hoje no Brasil é em torno de R$1.000, me parece que o Estado, que o governo, que os políticos tratam a ciência com uma mínima importância, da mesma maneira que tratam o salário mínimo. Né? E aqui nessa tabela há dados comparativos da agência do governo federal, que é a CAPES e CNPq, os valores por ela financiados, e uma comparação com as 10 fundações de amparo à pesquisa dos 10 estados mais ricos do país. E aqui é uma comparação dos valores que essas fundações financiam seus mestrandos e doutorandos, onde nós percebemos que, na média, os valores não são muito diferentes. E não me parece que nenhum deles são muito justos. Né? Naturalmente, São Paulo, que é o estado mais rico da nação, financia melhor os mestrandos e doutorandos. São Paulo, a FAPESP paga aqui, em média, cerca de R$ 2.105 para um mestrando e R$ 3.368 para um doutorando. Recentemente, houveram até algumas agências de fomento, como a FAPEMIG de Minas Gerais e a FAPESC de Santa Catarina, que realizaram ajustes, mas me parece que esses valores ainda estão abaixo de valores ideais para o financiamento de pesquisadores, de mestrandos e doutorandos que tratam de ciência diariamente. E que os próprios contratos dessas agências, e sei que na CAPES e CNPq isso é uma realidade, exige dedicação exclusiva, ou seja, você quando ganha uma bolsa financiada por um órgão desse, não pode exercer atividade remunerada em uma empresa, por exemplo. Você só pode receber aquela bolsa para trabalhar exclusivamente com pesquisa. Mas esses valores não me parecem adequados. E é sobre isso que eu gostaria que você deixasse seu comentário nesse vídeo. Né? Será que você acha que esses valores são adequados? Ainda sobre a questão dos reajustes e o que está relacionado à política de Estado, as agências dos estados também, muitas delas realizaram reajustes há muito tempo atrás, como nos estados de Pernambuco, Goiás e Bahia, por exemplo. E quando nós fazemos uma média, neste caso aqui, das agências dos 10 estados mais ricos do país com a agência do governo federal, percebemos que o valor na média dos estados está maior do que a agência do governo federal. Ou seja, se o governo federal, que é a principal esfera da União, não entende ou não fornece um financiamento minimamente adequado para os pesquisadores, como os estados irão entender isso? Como que as demais esferas que estão abaixo do governo federal irão compreender que a pesquisa é um artifício importante no desenvolvimento do país? Né? E só para deixar um destaque, quando eu coloco ali, aparentemente seguem valores de CAPES e CNPq, é porque quando eu realizei a pesquisa em relacionadas a algumas agências aqui, só apareceram editais que utilizavam valores do CNPq. E, nesse sentido, quero fazer mais uma pergunta. Fazer pesquisa é, então, atrativo com os valores que os pós-graduandos são financiados hoje no Brasil? Com os valores apresentados lá no início das minhas transparências, nós temos uma estimativa de custo mínimo de vida de R$ 1.800, e aqui eu também quero pedir que as pessoas deixem suas opiniões de quais são os seus custos de vida mensais, para que nós tenhamos dados e depoimentos verdadeiros e não simplesmente estimativas matemáticas que estão longe da realidade do povo. Me parece que os valores praticados pela CAPES, no caso aqui governo federal, contemplam apenas uma questão de sobrevivência mensal de quem trabalha com pesquisa e não uma qualidade de vida e não uma condição minimamente adequada, mas sim um custo de vida mínimo, onde a pessoa simplesmente irá exercer suas pesquisas, suas atividades de ciência, aquilo e nada mais, com parâmetros extremamente apertados para lazer, saúde e outras questões relacionadas à vida de um ser humano.
E ainda, além disso, um engenheiro formado, quando ele se forma com uma graduação, ele tem um valor, em média, de cerca de R$ 6.000. Será que será que os valores das bolsas são competitivos com esses valores do mercado de trabalho? Será que uma pessoa ela prefere fazer pesquisa ao invés de ir para o mercado de trabalho? Me parece que não, né? E o que me parece é que, se as coisas continuarem assim no Brasil, nós estamos em ladeira abaixo com a atração dos jovens e pessoas interessadas em fazer ciência. Isso já é o que acontece no Brasil com as chamadas fuga de cérebro, onde muitos pesquisadores vão para fora, vão para outros países com o objetivo de desenvolver as suas teses, as suas linhas de pesquisa, em busca de melhores condições, porque o país simplesmente não financia de maneira adequada o seu custo de vida, a ciência. E a ciência possui diversos benefícios, como, para além de só a qualificação profissional, as pesquisas, teses de mestrado e doutorado podem eventualmente gerar patentes, que gerarão divisas, e geralmente muitas divisas são geradas em transações de empresas de alta tecnologia que também são fundadas muitas vezes por pesquisadores que realizaram pesquisas aprofundadas nos seus campos de mestrado e doutorado. E empresas de tecnologia são as empresas que mais geram impostos para o Estado. Então, a pesquisa não pode ser tratada como um gasto. A pesquisa tem que ser tratada como um investimento que vai ter um retorno futuramente para o país. E é sobre isso que eu quero tratar hoje. No Brasil, não me parece que nós temos hoje uma política de Estado. Os preços de financiamento de bolsas para pesquisadores, cientistas, pós-graduandos estão extremamente abaixo do que me parece adequado para que uma pessoa tenha uma vida adequada no exercício de suas atividades mensais. E é sobre isso que eu quero trazer a reflexão hoje nesse vídeo. Nós precisamos mudar a maneira que o Brasil entende o financiamento dos pesquisadores, e em outros vídeos irei abordar o financiamento de projetos de pesquisa. Mas gostaria que vocês deixassem seus comentários e compartilhassem bastante esse vídeo, porque a questão das bolsas no país é extremamente urgente. Lute pela ciência e tecnologia brasileira. Muito obrigado.